que nos assiste. McConney, Chegamos até aqui depois he de uma will share his reflection trabalho, about luta, decoloniality and agora a é hora de gaze on concluir. E nada multilingualism. melhor, So the fazer professor is isso our com o nosso convidado guest, de hoje para a and sessão plenária final, professor Sinfrey McConney, que vai dividir he will share a lot of intitulada Uma things Mirada about nos his academic Multilinguismos do Sul. O professor pathway. Professor é nosso McConney is one conhecido, of né, na verdade the most dispensaria renowned linguists. introduções, mas, mesmo assim eu gostaria de ressaltar, professor McConney é um dos mais renovados linguistas aplicados da atualidade, atuando no cenário global. Lecionou em diferentes universidades, como a Universidade do Cabo Ocidental e a Universidade do Cabo. Atualmente é professor extraordinário na Universidade do Noroeste da África do Sul e do Departamento de Linguística Aplicada e no programa de Estudos Africanos da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Suas principais áreas de pesquisa são política e planejamento linguístico, com foco em epistemologias e ontologias do Sul. Sua reflexão está presente em obras como Disinventing and Reconstituting Languages, de 2007, uma referência entre nós, e Innovations and Challenges in Applied Linguistics from the Global South, Inovações e uma publicação desafios de em linguística 2019, aplicada no Sul global, produzidos em uma publicação de coautoria com Alistair 2019, Pennycook. produzida em coautoria Em com Alice. 2022, Em este ano, 2022, portanto, neste ano, You went on branca, professora. You went on mute, professora. Professora Branco. You're on mute. olá, professora, a senhora está no mudo, não é? A gente não consegue ouvi-la. Oh, me desculpem por isso. Bem, eu acho que eu tenho que começar de novo, né? Professora? Bom, Professora? isso, a gente Do you parou hear ali na us? questão da publicação em You're on mute, 2022. actually. You're on. Ok, eu vou recomeçar desse ponto. Então, em 2022, ele publicou um livro sobre linguística do Sul global, uma publicação Então, professor Marconi, é um grande prazer tê-lo aqui conosco para essa sessão plenária de encerramento. A palavra está com o senhor, nós já estamos ansiosos. Bom, é um grande prazer poder ter essa oportunidade de trabalhar com vocês aqui. O trabalho que eu vou apresentar hoje, hã, nesta noite, é parte do nosso trabalho cotidiano com a minha colega Cristine Severo. Nós, vamos tentar focar no que nós estamos chamando de abordagens do Sul para as línguas. E além da orientação antropocêntrica, para a língua e para a comunicação.
Bom, as abordagens do Sul para as línguas, elas tendem a se desenvolver para o que nós chamamos de multilinguismo. Bom, e nós então argumentamos que se a decolonização e que e as epistemologias do Sul obtiveram sucesso e algumas abordagens para o a linguagem e práticas interativas. E nós argumentamos que mesmo se nós, concebermos que as linguísticas ou linguística aplicada, eles não devem ser, permitidos como apenas um meio. Por outro lado, a forma da decadência disciplinária está acontecendo. E o que é essa decadência disciplinar? A decadência disciplinar é o que nós temos visto, bom, de acordo com Lewis Gorton, e é uma decadência crítica num certo campo de trabalho ou disciplina. Dessas instâncias, os proponentes levam a sua própria disciplina além do seu escopo. Por exemplo um cientista, cientista da área de ciência pura os critica os humanistas por não serem tão científicos e o contrário também acontece. Os literários, acadêmicos da área das humanas criticam os das ciências puras. E nós temos uma estrutura interdisciplinar e nós procuramos expandir as abordagens analíticas que podem ser abordadas e adotadas na análise das línguas. Para expandir essas abordagens analíticas, nós podemos abordar o que chamamos de antologia das línguas. Bom, então nós exploramos as implicações de analisar as línguas e enquadrar em porções, analíticas, porções analíticas em categorias. E também exploramos o debate nos limites do antropocentrismo e como isso pode contribuir na expansão do nosso conceito de língua. Por exemplo, quando nós brevemente caracterizamos um som de um animal, por exemplo, ou a fala das árvores, ou 3, a comunicação das árvores, 4, comunicação interespécies, 5, a fala da cidade ou outras análises na expansão das abordagens para as línguas que nós estamos buscando descolonizar. E agora vamos passar então ao que chamamos de antologias como maneira de estruturar as línguas. E a forma, da água nas nossas imagens conceituais na língua no sul global, como é a forma da água? Isso é relevante, por exemplo, para enquadrar as línguas usando a água, porque o planeta é, em sua maior parte, água, e todos nós somos aproximadamente 80% água.
e a água ela não está fora, ela está dentro. E além disso, é importante considerar a água mas o que nós pensamos sobre a porque o que nós pensamos sobre a água impacta em como nós, formamos e tratamos a estrutura da língua. A epistemologia, do waterscape ou epistemologia "molhada", entre aspas, ou materialidade líquida, é uma mudança radical na percepção da língua como o o falante monolingual, embasado em apenas uma raiz de um migrante multilingual. Essa epistemologia molhada encapsula a relação paradoxal entre a liquidez e a solidez. Nós, buscamos explorar as implicações dessa epistemologia para a noção de língua, como segue, e abrindo aspas, "a água precisa da margem dos rios ou costas marítimas para ser percebida. Isso não são limitações, mas são necessárias para uma orientação na vastidão infinita do oceano. A mesma coisa é verdade para as linguagens e suas interações. A fluidez tem que ser complementada pela solidez e vice-versa. A água sempre contém solo de alguma maneira e a terra está sempre permeada pela água." Citando Steinberg e Peters, nós não vamos tratar o mar como apenas uma paisagem, para nós enquadrarmos a língua, mas nós vamos investigar o impacto, pesquisar o impacto do que a gente pode chamar de a oceanês do oceano, no nosso enquadramento da língua. O oceano ele fornece um ambiente fértil para reconceitualizar o nosso entendimento do espaço. 2, tempo. 3, movimento e a expressão de ser transformativa, do mundo transformativo e móvel. A materialidade líquida permite novas maneiras de pensar, não somente sobre a água, mas também com, e através da terra. Nós argumentamos que essas perspectivas críticas podem ser, obtidas levando a sério a liquidez do oceano. Não obstante, nós também somos autocríticos. Nós questionamos a base dessa ontologia molhada, particularmente a distinção entre terra e mar. E porque o oceano não é simplesmente o líquido, ele também existe o oceano sólido, o gelo e a névoa, né, vapor d'água, e isso gera vento que transporta cheiros, e isso pode viajar muitas e muitas milhas e quilômetros. Embora anteriormente a atenção para essa liquidez do oceano era um antídoto necessário para a nossa ontologia superficial, nós agora discutimos essa abordagem do oceano e que ela está oferecendo muito mais do que a simples ontologia molhada. Essa natureza fluídica é produzida continuamente e dissipada continuamente. Steinberg e Peters, 2015. Dando atenção para essa ontologia molhada e indo além de como isso afeta a forma da língua, porque aqui abre o aspas, existem muitas abordagens diferentes para escrever sobre ou a respeito do oceano, da forma do oceano e a maneira pela qual nós nos engajamos com o oceano e a nossa relação com o oceano vai ser diferente. Em outras palavras, essa ontologia molhada na escrita no sul global tem um impacto no nosso engajamento diário
com essa maridade e oceanidade. Nós também comparamos abordagens diferentes para a ontologia molhada, incluindo 1, perspectivas indígenas para a ontologia molhada, 2, abordagens urbanas e 3, a relação pela qual as ontologias molhadas estão conceitualizadas em situações de conflito. Agora, para poder trazer a noção de um mundo com seus sinais de ideia predominante, essa ideia no oeste de que n no ocidente de que todos nós temos um único mundo, feito por muitas realidades, uma natureza. Esse conceito mostra nossa habilidade de conseguir alocar isso em si, a razão de ser você mesmo e interjeitando todo mundo da forma que ele é, com as suas regras, diminuindo o status secundário não existente e figurativamente e materialmente. É uma noção bastante sedutora. O objetivo da nossa introdução é argumentar que outro mundo da língua seja possível e que seja factível mover além do zero WW. O movimento além do zero WW é possível se nós criarmos um caminho e andarmos juntos como humanos em uma terra, incluindo as árvores e outras espécies. O movimento além do zero WW demanda que nós consideremos o social e esse fenômeno linguístico, como um outro tipo de perspectiva ontológica e epistemológica, construindo conhecimentos que vão além do que nós conhecemos. E esse desenvolvimento de epistemologias e ontologias e conhecimentos além do que requer o religamento de diferentes de deligamento. O religamento é radicalmente diferente, porque envolve o cultivo de mundos que estão enraizados no engajamento de humanos em terra. Religar também implica em agir dentro e ao redor de outros seres da terra. Isso significa que árvores, pedras ou os nossos ancestrais, elementos que podem ser caracterizados ou categorizados como social. Se as árvores também fazem parte do social, os sociolinguistas vão envolver essa investigação em como as árvores interagem umas com as outras, o que pode ser referido como conversa entre árvores. Porém, e como que os humanos interagem e se comunicam com outras espécies que não sejam humanos e que sejam seres da Terra. As investigações sobre a conversa entre as árvores e as interações entre humanos e outras espécies inclui, por exemplo, eh, cachorros interagir com diferentes espécies, o que faz com que eles consigam compartilhar a mesma vontade e constituir uma parte indispensável do projeto e uma linguagem de estudo com o Sul Global, um projeto que tenta trazer uma orientação antropocêntrica para a linguagem e comunicação de pesquisa. Indo além do antropocentrismo nos estudos da linguagem. Um exemplo sobre como o debate dos limites do antropocentrismo pode ter contribuído para expandir o nosso conceito da linguagem tem entrado em uma sub-área crítica dos estudos da música chamado de etnomusicologia, o que problematiza os aspectos universais da música como uma ideia de uma música pura absoluta. Então, esse conceito
mostra que como que a essência é tão poderosa e discrimina entre o que é e o que não é música. Esse conceito de música é político, porque favorece e legitima alguns sons em detrimento a outros. As discussões que perpassam esse conceito da música incluem o questionamento dos limites entre a natureza e a cultura e a definição que conta com a música. Essa ideia de zoomusicologia, por exemplo, reconhece que os animais conhecem uma estética e a função estética. Isso significa que os animais têm músicas e que não podem ser reduzidas ou repetitivas, intrínsecas e mecânicas. Porém, o ambiente acústico pode influenciar a forma que alguns animais produzem sinais, como, por exemplo, os gafanhotos. E existem diferentes, sons desordenados que são produzidos pelos insetos, pelos peixes, mamíferos e aves, que não estão na taxonomia tradicional. O antropocentrismo tem contribuído para criar uma ideologia de um som humano, que é bem diferente do barulho animal. E se nós pensarmos com uma forma racional antiga, nós podemos verificar, por exemplo, os limites dessa música em uma dimensão trabalhada com um critério que define esses significados. Na verdade, é esse equilíbrio entre ordem e desordem caracteriza um exemplo sobre essa noção de sinais acústicos animais. Outro exemplo de noção de entomúsica tem a ver com como a música pode ser com ou para os insetos, como, por exemplo, o projeto que aconteceu com o músico brasileiro Pedro Filho Amorim, que produziu um concerto com insetos em 2 passos. Primeiro, conseguindo gravar e codificar os sons dos insetos em alguns sons específicos, detectando uma gama de sons e ultrassons, e segundo, convertendo isso para um fonograma musical humano em sons apreciados pelos insetos. Esse concerto dos insetos problematiza as noções do homem em ouvir e expande os limites de integrar diferentes sons que geralmente não podem ser processados pelos ouvidos humanos. A tecnologia aliada aos sons e à sensibilidade humana pode contribuir para expandir a nossa capacidade de compreender e interagir como que o mundo vai além dos nossos sentidos. Mesmo que nós continuamente nos interrogamos até qual limite nós conseguimos apreender o mundo sensorial do outro. Em relação ao papel da tecnologia nos momentos do futuro e contemporâneos, é bom mencionar a tese do Lovelock sobre essa emergência da idade da era da hiperinteligência ou a nova cena, onde nós conseguimos sobrepor a era da antropocena. Para Lovelock, essa nova cena já começou e pode ser definida pelo como a tecnologia pode se mover além do controle, gerando inteligências que vão muito além e são muito mais rápidas do que a nossa. Isso se difere do tecnoceno, porque no no presente momento, a novoceno pode ser para os humanos e a tecnologia que são interpeladas por um trabalho junto que favorece a vida. A dimensão ética em relação a essa tecnologia será, bastante debatida continuamente, porque o mundo do futuro será determinado pela necessidade de garantir a sobrevivência da Gaia, não só das necessidades egoístas dos humanos ou de outras espécies inteligentes. A Gaia é entendida pelo Lovelock como um organismo vivo único que está interconectado, se comunicando em diferentes níveis uns com os outros. Então, essa interconectividade também é caracterizada pela filosofia africana Ubuntu, que significa falar com a ideia do não isolacionismo do homem com todos e com
tudo à sua volta na natureza. E o que isso significa é que o homem consegue nunca ser completo ou completo em si. Isso argumenta que a dimensão ética pode estar no centro desse critério e a decolonização das epistemologias do Sul. O conceito de comunicação não pode ser limitado a uma produção linear do discurso, nem dependente de um conceito abstrato de linguagens verbais. Os conceitos sulistas e decolonialistas da linguagem estão relacionados com as noções de comunicação que transcendem a perspectiva antropocêntrica que reduz a linguagem para algo abstrato, racional, individualista e com realidade cognitiva. Isso significa que nós deveríamos ser capazes de problematizar o conceito de linguagem, trazendo noções modernas de racionalidade. Agora passamos por algo que o Lovelock falou em 2019, na página 83. A forma de discurso está no erro de continuamente ficarmos racionalizando de forma clássica e colocando exceções que a ciência revelou, como a teoria quântica, que é diferente em diferentes mundos e que aparece coexistir para nós. Isso é um erro, porque a natureza do discurso, tanto escrita quanto falada, combina a tendência humana de pensar em romper coisas e de trazerem diferentes partes, diferentes componentes. Esse conceito da comunicação requer um entendimento expandido do papel que, esses sentidos da comunicação e da produção do significado significam. Essa discussão pode incluir as problematizações e pode relacionar essa predominância da visão colonial, em detrimento do toque e do, sentido de olfato. Em relação a essa antropologia dos sentidos, os sentidos realmente têm um papel muito importante, muito diferente em relação a diferentes culturas. Em momentos coloniais, a racionalização era muito vista em associação com a parte ocidental dos sentidos, mais baixos, que era o cheiro, o olfato, o toque, o gosto, que eram associados com o corpo ao invés da mente ou a razão. Os povos africanos são descritos por terem governado sobre os seus estômagos, e os americanos nativos falam, os indígenas falam que esses são os poderes extraordinários do cheiro. Nós acreditamos que essas discussões limitam o antropocentrismo em uma linha pós-humanista materialística, numa perspectiva de linguagem que vai muito além em relação a uma distribuição e perspectiva não idealista, isolada e abstrática do ator linguístico, que está no centro do palco ao longo das décadas. Agora passamos para a próxima parte da apresentação. As árvores podem se comunicar, a madeira, ou seja, o Wood Wide Web em vez de World Wide Web. Além desse conceito da comunicação e noção da Gaia como um único organismo vivo, nós mencionamos a discussão que tem a ver com a floresta, integra a rede social e se comunica através do sentido do som, da visão e do cheiro. O fungo que está habitando as raízes das árvores, eles podem enviar sinais químicos através de uma rede fúngica que está nas raízes. Essa conversa entre as árvores, que acontece abaixo de uma rede gigante abaixo do solo, pode ajudar os fungos, que são chamados de micorrizal fungi, que é uma espécie que pode se comunicar com a raiz. E pode se conectar de forma diferente entre as diferentes espécies de
árvores pelo World Wide Web. Nessas diferentes fontes, nós conseguimos verificar que as árvores, de acordo com o CIMARD, podem ser um grande organismo, um superorganismo que pode falar e trocar informações entre as mesmas espécies, e com o tempo podem ter diferentes espécies através do fungo se comunicando. As micorrízias permitem, não apenas que a simbiose fúngica aconteça, mas também uma comunicação entre as árvores aconteça. O CIMARD, faz um paralelo entre a comunicação da árvore as redes neurais dos cérebros humanos. As árvores podem usar química, para se comunicar e se proteger de um ataque iminente. E elas podem também, com essa perspectiva, as árvores podem não ser tão solitárias, e sim um superorganismo que fala bastante entre si. Agora eu vou passar para os porcos transespécies. O CON investigou uma natureza da comunicação, entre os humanos e os Entre os cachorros. humanos e os cachorros, e ele se refere a uma comunicação transespécie. E esse tipo de porco, análogo ao Mother A ao mãe à língua da mãe, né, que é um tipo de linguagem distintiva que os cuidadores usam quando, estão interagindo com as crianças. Então essa linguagem transespécie desse tipo de animal, o pidgin, e ela é caracterizada por uma estrutura bem radical, e entre cachorros, por exemplo, e humanos, e usando esse pidgin transespécie, ele facilita também. Cohn também faz o paralelo entre humanos e cachorros. Ele coloca freios nos processos que dificultam o estabelecimento de limites entre diferentes tipos de seres. Quer dizer, usando esse intransespécies, e isso caracteriza uma redução da estrutura gramatical. Então, isso acontece tanto nas linguísticas, isso vai também além das espécies humanas. Isso isso pode ser entendido tanto teoricamente como ideologicamente. E o que significa ser humano? O que é que significa estar vivo? O universo da vida, ele é não muito frequentemente colocado em blocos. E estudar a vida, estudar o que isso significa, o que significa ser humano, a questão crítica, né, precisa ser pesquisada. Eh, Esses feedings, espécie podem ser comparados, de alguma forma, com um estudo que foi feito na América do Sul. Quer dizer, isso é relevante perguntar qual é a forma e a estrutura gramatical desses feedings transespécies, que assumem características idênticas na função, tanto na África quanto na América do Sul. E, em outras palavras, esses pigs, esses tipos de porquinhos da Índia, uma espécie de roedor, isso universaliza algo que nós tentamos entender melhor. E aí vem a questão da conversa da cidade, né, isso argumenta que as espécies não são, somente humanas. E, de acordo com o pesquisador, o discurso de diferentes tipos de humanos é muito semelhante àquela fala das árvores, daquele trocadilho com a World Wide Web, e a grande teia da madeira, né. E temos uma série de espécies diferentes em tipologias de língua. E para entender como a cidade também pode falar,
nós temos que entrar numa questão analítica do que é a cidade e o que é discurso. Redefinir as cidades, porque as cidades são sistemas complexos, mas são incompletos. E nessa incompletude existe a possibilidade de fazer, questões políticas, quer dizer, a política não pode ter certas características, mas elas acabam assumindo algumas características, fecha aspas, da escola 2013. Quando nós estudamos como as cidades falam, essa linguagem é diferente daquela pesquisada na caracterização de variedades diferentes de língua usado em diferentes configurações. Alguns estudos focam em como nesses estudos, os seres humanos jovens lançam um argumento lançam um argumento que nós estamos trazendo nessa apresentação. E estamos falando aqui da questão da conversa da cidade. Por exemplo, o engarrafamento é um tipo de fala de conversa da cidade. Um carro feito para velocidade existe na rodovia e entra na cidade. Ele encontra um engarrafamento, e aí, então, esse carro feito para velocidade tem a sua mobilidade freada. A cidade acabou de falar com o carro. E a cidade, particularmente a rua, é um espaço onde existe uma capacidade de criar e se fazer história, e que é difícil fazer em áreas rurais. E nas cidades, as multidões podem ser visíveis e políticas, fazendo história. Então, agora, abre aspas, a fala, o discurso da cidade é a capacidade de alterar a forma, de convidar todas as lógicas subsequentes que miram na melhora ou na proteção da complexidade da cidade e da sua incompletude. Fecha aspas, Sassa em 2013. E outros exemplos de falas da cidade. Um exemplo é a gentrificação, por exemplo, que aconteceu em Manhattan, em Nova York, todo um novo visual que por um tempo, eh, foi criado e fez as pessoas em situação de rua serem invisíveis. Um segundo exemplo é o vendedor de rua imigrante na Wall Street, fazendo in invisível no meio daquele rush financeiro. Nós, estamos, não obstante, cientes do perigo que enfatizar a fala da cidade, e foi, levado muito longe. Nós podemos antropomorfizar a cidade. Então, quando dessa maneira nós desenvolvemos linguística e linguística aplicada, que não é, necessariamente centrada nos seres humanos, né. Isso significa e mesmo que os meios para ser humano são complicados, teóricos e sociais. Então, uma nota aqui de advertência: o que constitui a linguagem da fala das árvores, do discurso da cidade, o uso de provérbios, não pode ser determinado, de maneira antecipada na comunicação, né, tanto na fala das árvores, como daqueles porquinhos transespécie. A comunicação, ela é feita de uma série de fatores que promovem a interação entre humanos, animais e outras espécies, até entre as árvores. Então os sinais não são dados antecipadamente, mas eles são criados aqui e agora. Por exemplo, a comunicabilidade do sinal de uma árvore tem o propósito de advertir as outras árvores de perigos sobre perigos iminentes, e aí existe um compartilhamento de recursos pela árvore mãe que está morrendo e que depende de uma constelação de fatores existentes, biomecânica, macrosocial e circunstancial também. Uma abordagem expandida para comunicação entre animais envolve a análise de
quão diferente os animais podem se comunicar com espécies diferentes, com as quais eles têm que compartilhar um determinado universo. Bom, e dessa forma nós, tentamos fazer distinção entre humanos e uma cultura e outras culturas humanas, seja implicitamente ou explicitamente. A introdução, então, bom, nós temos uma tendência amazônica, por exemplo, para sem, a questão da cognição moral e social, isso tem que ser incorporado, na categoria de pessoas, espíritos, plantas, animais, como parte de uma cosmologia. Se nós procurarmos, lutar contra essa decadência disciplinar enfrentada nos campos da linguística e da linguística aplicada, a construção de futuros pluriversais requerem que nós decolonizemos as línguas epistemologicamente, para nos tornar capazes de analisar a natureza das comunicações, não somente entre os humanos, mas também entre outras espécies. Por exemplo, nessa Wide Web, com trocadilho com o World Wide Web, nessa rede mundial de árvores, é um sistema linguístico universal que, contrasta com o monocultural universal extrativista. Essa marginalização epistemológica é uma consequência do imperialismo ou colonialismo, ou o que o Sura Scrab 2020 chama de, entre aspas, projeto de morte. Nós, portanto, não podemos ditar como as linguísticas ou linguística aplicada podem ser descolonizadas. A decolonização não pode ser uma receita intelectual, porque a decolonização é apenas uma opção. A decolonização das linguísticas e da sociolinguística que nós propomos nesse capítulo é fundamentada numa crença forte que os movimentos de decolonização são muito mais do que modas e que não vão se dissipar, talvez se dissipem num futuro próximo. A crítica das linguísticas que nós fazemos não é limitada às narrativas liberais dominantes sobre a linguagem, mas pode ser estendida ao marxismo, abordagens críticas marxistas à linguagem, por conta de estruturas analíticas trazidas por Gramsci, Foucault, Derrida, etc. Na maioria dos casos, essas estruturas são ocidentais, mas nós podemos ter material também, matéria-prima para analisar Índia, América Latina, África. Acontece o contrário também. Os pensamentos intelectuais latino-americanos, indianos, africanos, de Nkrumah, Gandhi, Paulo Freire, Césaire, são raramente usados para enquadrar questões políticas e linguísticas ocidentais. Finalmente, essa teoria decolonial é indispensável para desafiar o eurocentrismo da linguística aplicada e constitui uma crítica do conhecimento ocidental. 2, é uma busca de distribuição e transformação de conhecimento. E 3, critica o racismo, que é parte do legado do colonialismo. E, além disso, o momentum, o impulso da decolonização e das epistemologias do Sul são, guiados por 3 fatores: a queda do Ocidente e o levantar de todo o resto, o colapso do bloco socialista e a negação do marxismo, e 3, a crise da civilização ocidental. Muito obrigado. Uau! Bom, eu posso fugir agora? Uau, foi uma fala muito provocante, muito estimulante também. Há muitos comentários no nosso chat aqui, e eu nunca tive, digamos assim, tantos insights. Realmente, alimento aí para os nossos próximos estudos. Muito obrigado. Eu acho que a gente não tem muito mais tempo, mas eu tenho 2 perguntinhas aqui. A primeira é:
Você poderia explicar um pouco mais detalhadamente como essa comunicação transespécie e essa epistemologia molhada podem decolonizar ou problematizar o monolinguismo? O que nós podemos aprender das diferentes criaturas? Essa é a primeira pergunta e a segunda foi perguntada pela Glenda, e se nós não tivermos sucesso nessa comunicação intraespécie, como nós podemos fazer comunicação transespécie, se não conseguimos nem fazer a intraespécie? Bom, deixa eu começar com um argumento sobre essa epistemologia molhada, né, e aí depois eu posso responder o restante da pergunta. Bom, o argumento de que nós estamos tentando fazer aqui, que nós estamos tentando fazer aqui estamos tentando começar a pensar em outras maneiras, né, enfim, de imaginar como fazer diferente. Eh Bom, existem muitas abordagens aí de linguística aplicada que estão sendo usadas que tendem a que são fundamentadas aí, né, em ideia da questão da forma da água. A água está em todo lugar. A água carrega a vida nos oceanos, então nós, devemos permitir que a nossa imaginação corra para que e tentar entender também essa questão da fluidez, da forma da água. Que são influenciados pela pessoa. Nós podemos prever isso. Se essa conversa fosse feita abaixo do oceano, como que nós iríamos imaginar, por exemplo, isso acontecendo? Como que nós iríamos falar sobre, essa maneira para fazer sentido, por exemplo, se essa conversa estivesse acontecendo ali? Então, isso é algo que é totalmente complexo. Então, se essa fosse uma aula acontecendo abaixo do oceano e estivéssemos todos nesse universo, particularmente, e a linguística aplicada consegue realmente trazer essa perspectiva, trazendo essa quântica para a nossa conversa. Se estivéssemos dentro de um navio e fôssemos marinheiros, indo de Nova York para Brasil. Estivéssemos discutindo diferentes problemas da nossa vida e como iríamos aplicar a linguística nisso. A linguística aplicada pode ser utilizada dessa forma, nós temos que pensar dessa forma, para pensar da perspectiva dos nossos professores de línguas, por exemplo, como que nós conseguimos envolver as comunidades na linguagem. Então, qual foi a outra pergunta? Sim, o que você está dizendo é que nós precisamos de novas metáforas e perguntas do "e se", "e se", exatamente, "e se". E, o problema não é se você vai conseguir lidar com isso ou não, mas temos que ter novas metáforas e falar para nós mesmos: "E se? E se? Quais seriam as consequências para essa ação específica?". E na linguística aplicada isso acontece. Então, nós temos essa verdade que nós temos que verificar em Zimbábue, em Cape Town, mas ao invés de dizer: "E se você estiver pensando fosse diferente, o que que você faria com isso? Quais seriam as consequências disso?", de ver as nossas práticas, por exemplo, e pensarmos de uma forma diferente? Por exemplo, se você pensasse, por exemplo, que estamos exaustos nas descrições sobre linguagem, o que isso significa é que precisamos de descrições mais básicas sobre a linguagem. E o que tende a acontecer é que temos a impressão de que estamos exaustos com essas discussões sobre linguagem. Nós sabemos que a morfologia, sintaxe, eh, e achamos que isso é tudo que existe. E nós
quando vamos para o campo e vemos evidência sobre isso, o que eu estou tentando dizer é que, basicamente, a infraestrutura de pensar sobre linguagem ainda é inadequada. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos, esvaziar ou chegar à conclusão de que já estamos já já está exausta a quantidade de, eh, discussões que tivemos sobre linguagem, mas as visões sobre linguagem são totalmente diferentes ao longo do tempo. Temos que pensar como que os humanos pensam de forma diferente sobre as linguagens, e se nós incluirmos outras espécies, além do ser humano, eles podem experimentar a linguagem de uma forma totalmente diferente. E é isso que nós temos que fazer. Sim, muito obrigada. E a outra pergunta é: se nós não formos bem-sucedidos em relação à comunicação entre as espécies, como que isso pode ser uma diferença? Essa foi uma pergunta sobre com a Glenda, pela Glenda. Bom, nós temos que pensar o mais importante não é ser bem-sucedido ou mal-sucedido na linguagem, mas essa comunicação entre espécies já acontece há muito tempo, é um processo muito longo. E essa comunidade, do mundo não tem um tipo de comunicação entre espécies única. O que está acontecendo é que essa comunicação entre espécies não foi central em relação a como que nós, falamos sobre linguística aplicada em si, mas não existe nenhuma comunidade no mundo que você possa me dizer em que nós teremos apenas humanos falando com humanos. Os humanos falam com outras espécies também. Com a água, com os cachorros, com as árvores, eles sempre interagem com todos. Então a linguística aplicada acaba sendo muito reducionista, porque simplesmente pensa na interação de humanos com humanos, e não pensa com as outras espécies, achando que apenas a linguagem é humana. Então, quando nós vemos essas outras experiências, nós verificamos que eles interagem também com outras espécies e não apenas entre si. E quando nós entramos em uma aula de linguística, nós somos ditos que: "Olha, você fala apenas com humanos, e a interação entre humanos é a mais importante". Essa interação entre os humanos é a única que existe, basicamente. Todas essas outras comunicações estão fora da linguística aplicada. Então, algo que nós temos que nos questionar de fato. Esse é o ponto que eu estou tentando trazer. Ótimo. Muito obrigada. Agora teremos que deixá-lo. Eu só gostaria de mencionar, um comentário de um dos nossos colegas, Lilian Abre dos Santos. Ela mencionou uma publicação recente chamada Vegetable Voices, ou Vozes Vegetais. Eu estou muito animado para ver isso. É sobre resistências, histórias e histórias das florestas. Eu vou enviar para você. Sim, por favor, me envie, por favor. Ok, muito, muito obrigada. Realmente foi incrível. Sim, muito obrigada. Agora vamos ter que deixá-lo ir, né? Sim, eu acho que vai ser muito útil. Eu agradeço bastante esse convite. Eu adoro falar sobre isso. Se vocês tivessem mais tempo para conversar no futuro, sempre entre em contato com mais antecedência, que aí eu vou conseguir, gerir a minha agenda melhor, tá bom? Sim, sim, muito obrigada por ter nos ajudado, sim, com certeza. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que ela é uma pessoa incrível e que me ajuda bastante, em tudo. Ok, muito obrigada, até a próxima.